Agora vamos lá. Já que falamos tanto de autoestima, né, de cuidado estético, que eu realmente considero importantíssimo, vamos falar sobre alimentação, né, que tem que vir aliada a tudo isso e que mexe na nossa autoestima, mexe no nosso visual, mas mexe na nossa saúde. E todos os dias a gente escolhe o que vai no nosso prato, né? Só que nem sempre essas escolhas são as mais adequadas. Às vezes a gente não escolhe, às vezes a gente come o que tem, né? Aquilo que tem lá na geladeira, ou aquilo que tem no boteco, no dia a dia corrido, não é assim? Então, será que a gente consegue readaptar o nosso paladar e fazer substituições saudáveis? E ter uma alimentação de fato de qualidade? Eu sei que o caminho não é fácil, mas hoje a gente tem ajuda de uma especialista maravilhosa para mudar o nosso paladar e os nossos hábitos alimentares. Eu recebo a nutricionista comportamental Tamara Hamle. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Uma alegria te receber. Eu sei que você tem ajudado milhares de pessoas nessa troca saudável, nessas substituições. E eu queria muito que você ajudasse a turma que está em casa também. Você falou, Clau, que não é fácil, né? É um passo que realmente precisa ser dado e precisa ser encarado, mas ele é possível. Então, a partir do momento que a pessoa decide e quer aquilo, o planejamento ele entra como um aliado, sabe? Para essas trocas. Então, por onde começar? Né? Porque aí a pessoa, tá bom, decidi, eu quero. Por onde que eu começo? Qual seria o primeiro passo? Tirar produtos industrializados. Então, uma alimentação mais natural possível. E aí a gente começa a reparar o quão industrializada estava a nossa alimentação. Então, você começa a observar pequenas coisas que você não observava antes, porque a gente estava no automático. A gente já faz esse planejamento. Você sai de casa, você sabe quais pessoas você vai encontrar, quais reuniões você vai ter, qual é o horário da academia, do trabalho. Então, assim, você já tem um planejamento na vida. Por que não usar esse planejamento para alimentação? Né? Então, saber o que eu vou comer no meu almoço, o que eu vou comer no meu jantar, isso é autonomia. Então, você tendo autonomia, você consegue fazer escolhas mais inteligentes. Olha lá que legal. E quando a gente faz escolhas inteligentes, a gente consegue fazer isso com longo prazo, porque às vezes a gente escolhe, mas não dura um dia, né? E sem passar fome, sem sofrimento. Eu acredito muito nisso, Clau. Eu realmente defendo essa bandeira de que a mudança ela tem que ser confortável. A gente não consegue correr uma maratona de calça jeans e salto alto. Para correr uma maratona, você tem que estar de bermuda, de tênis. Então, você tem que estar ali com condições para conseguir finalizar uma prova de longa distância. Da mesma forma, se você tiver com recursos que sejam impossíveis de você dar continuidade nesse projeto, você não vai chegar muito longe. Você vai correr 100 metros e vai desistir. E pior, achar que não é para você. E o emagrecimento porque todos conseguem, não é assim, sabe? Um conseguiu, mas eu não me acho capaz, eu acho que não é possível para mim. Realmente, todo mundo consegue, mas precisa ter essa questão do planejamento e dessa atitude mental. É isso que eu ia te perguntar. Quando você fala assim, recurso, é um recurso emocional? É a gente estar preparado para isso? E se você me permitir falar sobre isso, nós temos 4 atitudes mentais. A gente tem a atitude mental positiva, negativa, neutra e de esperança. Então, uma atitude mental de esperança, eu espero que dê certo. Então, você entra naquele projeto, né, de emagrecimento esperando realmente que dê certo. A neutra, não sei se vai dar certo, não sei se vai dar errado. A negativa, dá certo com todo mundo, mas comigo não dá certo. E a atitude mental positiva, vai dar certo porque eu vou fazer com que dê certo. E enquanto não der, eu não vou parar. Das 4 atitudes mentais, 3 não são boas. Porque se a gente tem esperança, a gente aceita o não.
Se a gente está neutro, a gente também aceita o não. Não deu comigo. E o negativo nem se fala. Então, ter essa atitude mental positiva de que vai dar certo, porque eu vou fazer com que dê certo, é fundamental para essa transformação. Porque é uma transformação, né? Olha, nunca tinha parado para pensar nisso. E quantas vezes a gente fica com essa atitude mental da esperança? Ah, vamos fazer, ai, talvez dê certo. Né? E talvez não. A gente esquece que a gente deixa essa brecha aí. Olha que interessante. Exato. E exemplos mais simples, né? Que a gente não traduza nesse universo do emagrecimento, mas, por exemplo, quando você decide tirar férias, você escolhe um dia e você começa a planejar a partir daquilo. Para onde você vai, se precisa comprar passagem, se precisa reservar hotel. Então, a partir do momento que decide, você já tem essa atitude mental positiva, porque vai acontecer. E às vezes a gente entra no emagrecimento com essa atitude mental errada, de que eu quero viajar, mas eu não marquei minhas férias e eu também não sei direito para onde eu quero ir, não sei se de ônibus, avião, trem, né? Enfim, então é ter isso para Por isso que é um compromisso pessoal, né? A pessoa, quando ela decide fazer trocas saudáveis ou quando ela decide fazer uma reeducação alimentar, ela tem que decidir, não dá para ninguém decidir por ela. Porque você, por exemplo, nutricionista comportamental, vai precisar do comprometimento dessa pessoa com ela mesma. Exatamente. Se você tá contigo, eu entro e a gente constrói algo juntos. Mas se nem você tá contigo, o que eu vou fazer nesse terreno, não é? Nossa, eu tô vendo aqui esse vídeo. Olha, gente, ela trocou um hambúrguer com uma cervejinha por uma... Era o que ela tava tomando? Suco de laranja e uma cenoura. Ah! Então é enxergar o alimento como um aliado. E também, porque às vezes, né, o alimento vai me engordar. É a minha atitude em relação a ele. Eu já encontrei com pessoas magras, Clau, que tinham uma relação ruim com o alimento. Então, isso não pode, ou isso vai me fazer mal. Então, que tipo de construção a gente está fazendo ali? E o quão longe a gente vai conseguir ir se tiver esse tipo de atitude. Legal. Eu tenho falado bastante sobre essa questão da alimentação, inclusive com 2 chefes que vieram aqui, que perderam muitos quilos através da alimentação low carb, né? Conseguiram fazer mudanças aí. Que tipo de mudança, de fato, você propõe? Que tipo de troca você propõe pra gente? A primeira, então, tirar produtos industrializados. Deixa eu só fazer uma pausa aqui antes de você responder. Eu tô fazendo essa pergunta pra Tamara Hamley porque ela é a especialista dessa história. Porque é a nutricionista que estudou tantos anos que é a pessoa ideal para nos ajudar em relação a essa escolha, tá? Então, vamos lá. Então, trocar produtos industrializados por alimentos, existe uma grande diferença entre alimento e produto alimentício. Produto alimentício é tudo aquilo que foi fabricado. Então, o quanto daquilo vai ser nutritivo e vai dar pra gente o que a gente precisa de vitaminas e minerais. Então, acho que a primeira atitude é essa. Então, tirar Quando a gente fala de industrializados, eu tô incluindo o arroz? Não, tudo aquilo que a gente abre de pacotinho, porque aí mas tem que o arroz foi integral, processado. o arroz branco ele foi processado, não? O arroz parborizado, o integral seria melhor, a palavra íntegro inteiro, é o grãozinho todo, então ele é melhor. O ideal seria os integrais. O ideal seria os integrais. Então, a partir do momento que você já exclui pacotes, né, bolacha, esses farináceos, essas questões de sorvete, enfim, doces em geral, a gente exclui essa parte dos industrializados, a gente começa com uma alimentação mais natural. E essa alimentação mais perto da terra, né? Então, legumes, verduras, as carnes, ovos. Então, quando você fala de uma estratégia low carb, eu também sou a favor. Eu sou a favor daquilo que dá certo para o paciente. Então, tem pessoas que chegam no consultório e falam, eu já tentei de tudo, ok? E o que você aprendeu com isso? Então, uma conduta alimentar que tinha pouco volume e muita gordura, não deu certo. Então, a gente sabe que esse paciente precisa de um pouquinho mais de volume, de alimento mesmo. A low carb, eu passei, enfim, e acabei não emagrecendo aquilo que foi previsto. Então, quantidades. Cada aprendizado
é aproveitado. Então, inclusive daquilo que não deu certo, sabe? Mas eu acho que você quer coisas mais práticas, né? Eu quero, dicas mais práticas. As meninas e os meninos em casa querem essa praticidade. Nem sempre eles conseguem uma nutricionista, Tamara. Você entende isso? Tá bom, tudo bem. Difícil, né? Olha, começar o dia com ovos. 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 Por que faço. ovos? É o segundo melhor alimento depois do leite materno. Ele é altamente nutritivo e ele não vai ativar a insulina. Então, a gente não tem uma carga glicêmica ali que vai fazer um pico num hormônio que vai te dar fome rápido. Então, começar o dia com ovos. Se você quiser temperá-los da forma, enfim, orégano, manjericão, como você quiser incrementar, inclusive tomates ou outros legumes, né? Então, tardar um pouquinho essa entrada de pão ou essa entrada de um outro carboidrato. Tá. Usar também sementes. Então, as sementes, ela tem um alto valor de nutrição. Macadâmias, avelãs, nozes, castanhas. Então, são boas alternativas. E aí, a gente já está quase chegando no almoço, que espero não esteja com tanta fome, porque a gente iniciou um dia de uma forma correta, né? E aí, chega nesse almoço, você pode escolher salada, verduras, legumes. Você pode ter o teu arroz, o teu feijão e uma fonte de proteína. E aí, carne, frango ou peixe. Então, tendo esse almoço balanceado, isso também te conduz para a tarde, tá tranquila. À tarde você faz uma mini refeição, pode ter fruta, pode ter um iogurte, sabe? Ou uma fonte de proteína, ou uma fruta um pouquinho mais calórica, como o coco ou o abacate, que são fontes de gordura muito boas. E isso também te conduz para um jantar mais estruturado, que aí a gente usa de novo uma fonte de proteína, como carne ou frango ou peixe, a salada e de novo o carboidrato. Olha lá, não é um bicho de 7 cabeças. É possível, o importante é você se comprometer. Mas você prestou atenção que tem planejamento nisso? Tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento. Como tudo, né? Como você vai sair de casa com um planejamento mínimo também na sua refeição. Eu gosto de usar o congelamento, então eu faço uma vez na semana e congelo, porque isso me dá a possibilidade de não cair na armadilha ou de aplicativo, né? Ah, mas eu não fiz mercado, eu não tenho em casa. Não, tá ali. Se eu realmente optar por outra coisa, eu tenho a consciência de que eu estou saindo ali daquela conduta. E aí tem que pensar, por que eu tô saindo dessa conduta? Às vezes é uma questão comportamental que você precisa trabalhar. Justamente, Clã. Gente, este ser maravilhoso aqui é demais. Você tem que seguir, você tem que acompanhar, se puder visitar, fazer um trabalho com ela, vale a pena, tá? Nutricionista comportamental Tamara Hamble. Ela tá no tamarahamble.com.br, o Instagram é a mesma coisa, o Facebook também, Tamara Hamble, tem um M aí no meio. E o WhatsApp dela é o 11 9 9551-3888, 11-9-9551-3888. Eu sigo a Tamara e amo todos os conselhos que ela passa lá. Ela é um show. Muito obrigada. Meus parabéns. Obrigada, E volte mais vezes. Você demorou dessa vez, né? Mas tô te esperando, tá bom? Obrigada. Vem comigo, gente. Que papo bom, né? Que papo importante. Agora, você sabe que depois que a gente mexe na alimentação, como a Tamara nos ensinou, a gente faz trocas saudáveis pelos alimentos de verdade, alimentos mais naturais, a gente sente a diferença até na nossa pele? É.